Vem pra cá, pessoal, pessoas de todas as idades, vem participar das nossas palestras e todos são bem-vindos para estar no meio desta palestra, de ouvir a nossa mensagem. Todos, desde o norte ao sul, desde o leste ao oeste, né? Norte, sul, leste a oeste, desde os 5 continentes da Terra, para a gente bater um papo no bom sentido, né? Sobre as coisas boas. E eu espero que todos estejam bem no seu país, a sua nação, né? Que todos sejam bem-vindos para o aprendizado, né? Sempre temos que aprender, aprender o melhor. E eu quero aproveitar e falar sobre uma parábola chamada Parábola do Semeador. Vamos ver, né, se dá para a gente falar de outros assuntos também, né? Que nessa parábola diz o seguinte: então, né? Então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte das sementes que foi semeada também caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra era profunda. Ponto. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, né? Porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram a semente que estava nascendo. Outras ainda caiu em boa terra e deu-lhe boa colheita, e produziu 100 e 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. A nossa vida é que nem essa parábola, né? A parábola do semeador. Vivemos num mundo em que as pessoas têm que saber o que semear. Porque se ele semear o mal, qualquer pessoa vai colher o mal. Se semear o bem, vai colher o bem. Se semear espinho, vai colher espinho. Isso daí eu sempre comentei, né? Eu sempre falei, sempre estou comentando, né? Já falei sobre o semeador. Então, essa parábola, que é uma história que é verdadeira, que acontece, né? O camponês, aquele que trabalha na agricultura, aquele que trabalha no campo, que a gente sabe que primeiro tinha uma plantadeira que era usado manual, usado na mão, né? Era uma plantadeira para plantar arroz, milho, feijão, e fazia aqueles sulcos e depois ia com aquela plantadeira manual na mão, né? Segurando com as duas mãos, né? Segurava com as duas mãos e ia plantando a semente, né? Tinha antigamente, não sei se todos os países ainda têm, né?
tudo manual, né? Tudo manual e roçadeira, tudo manual, né? Tudo era manual, né? Então, muitas vezes era usado os bois, né? Os bois, os animais, né? Os cavalos, né? Para puxar aquelas ferramentas, né? Para poder, né? Cuidar, né? Cuidar daquele solo, cuidar daquela terra, né? Aquelas roçadeira manual, né? Tudo isso era manual, mas com o tempo já foi modificando. Hoje já é com maquinário, já é com trator, né? É usado o trator, né? Então tem muitos meios para plantar a semente, né? Tem muitos meios para plantar a semente. E a gente vendo nessa parábola que o semeador saiu semear, né? E lançou a semente, né? E as sementes caiu em vários lugares, né? Muitas caiu à beira do caminho e as aves vieram a comer, né? E outras caíram em terreno pedregoso, outras caíram em terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, também acabou não crescendo, né? E assim por diante, né? E também veio o sol também e queimou, né? Porque tinha pouca terra, né? Não tinha raiz, caiu entre os espinhos, o espinho sufocou, né? Então, assim é hoje, né? Então, a boa semente, temos que semear ela. Não adianta a gente achar que o governo vai resolver o problema. Achar que a política é a solução. Mas a gente tem que semear boa semente e semear em boa terra, né? Em boa terra, não é semear em lugares pedregosos, onde tem pedra. Mesmo tendo areia, a semente não vai germinar, né? Mas tem que semear em boa terra, em terra que produz, né? E o semeador, né, nessa parábola, ele semeou e as últimas sementes caiu em boa terra e deu 100, 60 e 30 por um, né? Então está aí que nós temos que semear também. Não adianta a gente achar que vai entrar como um parlamentar, por exemplo, um prefeito, um senador, um vereador, né? Um juiz, né? Um ministro, ou delegado, né? Ou policial, qualquer profissão que vai resolver o problema se a gente não semear boa semente. Tem que semear boa semente e semear em toda parte, porque eu tenho mencionado que essa semente que o semeador saiu a semear, ele semeou, mas muita semente que caiu em pedras, ela não nasceu. Caiu na beira do caminho também, as aves vieram e comeram, né? Também caíram em lugares que tinha muito sol e tinha, por exemplo, não tinha muita terra, né? Não tinha muita terra. Também veio o sol e queimou, né?
Mas o semeador, ele semeou entre o espinho também, e o espinho sufocou aquela semente. Então quer dizer que o semeador, aquele que estuda, tem que semear, tem que estudar, tem que aprender. Porque o pobre também pode estudar. Como eu sempre falo, como eu estou mencionando, né? Como muitos já falaram, que o pobre, alguém disse aí que o pobre não é para estudar, é só para trabalhar. Mas o pobre pode estudar, pode trabalhar e pode ter profissão, escolher as profissões, né? O índio tem direito de trabalhar, tem direito de estudar, tem direito de escolher a profissão, né? Então, cada um tem o seu direito. Então, tem que semear semente em todos os lugares. Porque essa parábola diz que semeou em vários lugares, mas só que semeou na boa terra também, né? Então, quando semeia boa semente, estuda, aprende, procura ter fé, procura acreditar, né? Que o Criador fez todas as coisas, que o Criador, ele quer o bem da humanidade, ele quer que as pessoas sejam livres do malefício, né? E assim a parábola do semeador indica que temos que semear a boa semente, estudar, aprender, né? E procurar seguir os princípios, os valores morais, né? Ter a crença e acreditar que o Criador pode todas as coisas e que a gente pode ser exemplo e pode semear a boa semente. Mas eu quero falar também de outra parábola, né? Vamos ver a parábola dos talentos, né? Vamos ver a parábola dos talentos? Siga comigo agora e preste atenção no que eu vou falar. E diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, um homem chefe, né? Homem de bem, né? Chamou seu servo e confiou-lhe os seus bens. O servo quer dizer os trabalhadores, né? A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, a cada um de acordo com a capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor, do seu chefe, né? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servo, que quer dizer trabalhador, voltou e acertou as contas com aqueles servos e trabalhadores, né? Que quer dizer trabalhador. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom
e fiel. Vamos continuar aqui. Ele tinha, ganhou mais 2, aí ele teve as boas-vindas, né? Eu porei sobre muito, né? Venha e participe da alegria do seu senhor. Foi assim que ele disse. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence. O senhor respondeu, né, o senhor, o chefe, servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire os talentos dele e entregue-no ao que tem 10, pois ao que tem mais será dado, e terá uma grande quantidade, né? Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil. É assim, né? Então está aí a parábola dos talentos, né? Esse chefe, né? Ele é, é o servo, né? Os servos que são os trabalhadores, que esse senhor que é o chefe, né? Pode ser que seja um dono de uma grande propriedade, pode ser um negociante, né? De dinheiro, né? E ele distribuiu, né? Antes de viajar, deu, né? A cada um, né? Deu, a um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1. E a cada um conforme a sua capacidade, né? E quem tinha 5 ganhou mais 5, né? Quem tinha 2 ganhou mais 2. Negociou com o dinheiro, né? Do chefe, né? Do patrão, do seu senhor, né? Mas aquele que ganhou 1 talento, ele pegou e escondeu dentro de um buraco, em vez de negociar ou entregar aos bancos, né, ou levar ao banco, né, aos banqueiros, né? E depois ele escondeu, né? Quando os outros conseguiram, com 5 talentos, com dinheiro, ganhar mais dinheiro e entregar, né, o valor para o seu chefe, né? E ele foi bem-vindo, né? Aqueles que tinham 5 talentos, 2 talentos ou mais, e que negociou e multiplicou o dinheiro, chegou diante do seu senhor, o seu senhor, né, o seu chefe, o seu patrão, falou: bem-vindo, né? Você vai ser recompensado, né? Mas aquele que tinha lá 1 talento e ele não negociou, aí o chefe disse que o que tinha ia ser tirado, né? Então está aí. A parábola do semeador incentiva-nos a estudar, trabalhar, aprender, né? Ir à luta. É porque se não fizer assim, nada cai do céu, nada. Até para ser abençoado é preciso fazer aquela oração de fé e acreditar no poder do Criador do universo, né? Que disse, né? O Criador do universo, ele disse uma palavra dizendo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem é a semelhança do Criador, mas o homem perdeu também a semelhança, perdeu o brilho do Criador
E a gente vê aí muitas guerras, né? Uns contra os outros, né? Guerras e mais guerra, né? Ou rumores de guerra, né? Mas lembre que na parábola que eu disse, né, do semeador, semeador semeou em toda parte. Assim temos que semear o bem em toda parte, na família, né? Nós temos que ganhar a família, nós temos que ganhar, né, os nossos vizinhos, nós temos que ter paz com os vizinhos, com a família, né? Ter paz se é casado, ter paz entre o homem e a mulher, ter paz se tem filhos, ter paz com os filhos, com as filhas, com os netos, e assim com os avôs, com os avós, né? Então, o semeador saiu a semear e ele semeou também em boa terra e a semente que caiu em boa terra prosperou, produziu, embora aquelas que caíram no espinho foram sufocadas, aquelas que caíram nas pedras também foram sufocadas, mas ele acertou que caiu em boa terra também e produziu, né? Assim temos que semear a boa semente, sem perguntar e sem julgar, dizendo: será que eu vou fazer isso? E pode dar errado? Será que eu semear a boa semente, eu estudar, eu aprender, né? Eu conhecer, né, a mensagem positiva, eu pensar em abrir uma empresa, eu pensar em prosperar, amar meu próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, será que isso vai dar errado? Não, não dá errado. Você, nós, todos têm que semear boa semente sem ficar preocupado e julgando. Será que a semente vai nascer? Porque nessa parábola do semeador, ele semeou aquelas que caíram na terra, ou seja, nas pedras, não prosperou. Né? Caiu na beira do caminho, não prosperou, mas chegou no momento que caiu em boa terra e produziu muito. E já o homem do talento, por exemplo, que é o chefe, né? Ele entregou dinheiro para os seus servos, os seus trabalhadores, para negociar e ganhar mais dinheiro, né? E eles conseguiram, né? Mas teve aquele que não negociou e por isso ele não foi bem recebido, né? Não foi muito bem recebido, né? Mas aqueles que fez, por exemplo, o dinheiro que o chefe, né, o senhor tinha deixado para ele negociar, ele conseguiu negociar e ganhar mais dinheiro com aquele dinheiro que tinha recebido. Aí o senhor e chefe disse: muito bem, servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito, né? Então aí eles que fizeram, né, por exemplo, aquele que trouxe 5 talentos, que ganhou mais 5, ele negociou com dinheiro. Existe no mundo pessoas que se der 5 talentos ou der qualquer dinheiro, né, de qualquer nação, ou seja dólar, ou seja real, ou seja guarani, né? Tem vários tipos de dinheiro, cada nação tem uma moeda, né? Se der para ele, ele vai enterrar, né? Tem muita gente, os jovens de hoje, se der dinheiro na mão do jovem, 5 talentos, muitos jovens
ele não vai negociar com dinheiro e ele vai enterrar, ou vai gastar tudo e não vai ganhar nada, né? Tem pessoas que não têm a mente de prosperidade, a mente de lutar e falar que vai vencer. Não tem. São pessoas que ele é pobre de mente, ele não consegue sobressair. Então está aí, né? Mas eu quero agora mudar de assunto, né? Então, assim como na parábolas do semeador, temos que semear boa semente e também fazer igual o senhor, né, que tinha muito dinheiro e deu aos seus trabalhadores dinheiro para ele negociar com dinheiro e ganhar mais dinheiro, né? É assim que se faz, né? As pessoas que são inteligentes e que têm fé, né, tem que ter fé. Sem fé não se vai em lugar nenhum. É preciso ter fé, é preciso acreditar, né? Isso é importante. Aí eu quero agora comentar um pouco sobre garrafadas caseiras, né? Garrafada caseira para aliviar dores do reumatismo. Vamos ver se tem mesmo garrafada para aliviar o reumatismo? Vamos ver. O reumatismo não é uma doença, e sim um termo que se refere a mais de 100 doenças que afeta a articulação da pessoa, né, do ser humano. Entre elas, as mais comuns são artrite, artrite reumatoide, artrose, osteoporose, fibromialgia, que dói o corpo inteiro, né? Gota, tendinite, bursite, lúpus, né? Quem mais sofre com esse problema, na maioria das vezes, né, são as pessoas mais idosas, né? As pessoas mais idosas. Entre os fatores que levam isso são vários, né? Movimento repetitivo, esforço em excesso, né? Pessoas que fazem esforço em excesso, que procura trabalhar e pegar peso e não mede, não repara como pegar e muitas vezes tem um mau jeito, né? Condição inflamatória, estresse, ansiedade, né? Genética, né? Então tem vários fatores, né? As principais que acontecem nas pessoas, os sintomas, são dores nas articulações por mais de 6 semanas. É o que acontece, né? Dores ao esticar os braços nos ombros, né? Inchaço, vermelhidão nas articulações, dificuldade de movimento, rigidez ao acordar, falta de força muscular. Então existe tratamento, existe sim, né? Eu me lembro quando eu era criança, né? Meus pais que cuidavam muito bem de mim, não somente de mim, né? Mas dos meus irmãos também, eles cuidavam muito bem. Meus pais, que eu estou dizendo, meu pai e minha mãe, né? Eles cuidavam dos meus irmãos, cuidavam também muito de mim, né? E da minha irmã também, né? Então, certa vez que eles trabalhavam numa colheita, né? Numa, onde tinha cafezais, né? Colheita de café, né? Uma lavoura de café e eu era pequeno. Aí chegou na hora de ir embora e eu saí correndo. Aí eu fui atravessar em cima de acho que é uma árvore que estava deitada, né? E aí eu caí e inflamou o braço, né? Eu não sei, acho que foi o braço direito, se eu não me engano. Aí o que aconteceu? Me inflamou o braço. Aí chegou em casa, né? Meus pais e eu cheguei lá, né? Com o braço inflamado. Aí minha mãe socou bem, né? Erva Santa Maria, né? Ou seja, matruz.
e misturou com sal, né? E pôs no meu braço, né? É bem no meio, não é? Bem no meio do braço, assim, né? Que estava inflamado. Depois amarrou bem, né? Uma faixa bem amarrada e deixou, né? E depois, né? Chegou no outro dia e foi desinflamou, né? Chegou no devagar, foi desinflamando. Então, não é fácil as pessoas, né? Quando tem inflamação, né? Então, nesse assunto aqui, voltando para o assunto, a gente sabe que o tratamento de reumatismo varia de acordo com, né, o estágio, né? Com o estágio, né? Agora, tem uma garrafada para reumatismo? Tem, né? Vamos ver, eu vou até falar aqui, né? Para as pessoas saber, né? É muito importante uma garrafada que ajuda a inflamação causada pela dores reumáticas, né? Problema do reumatismo, né? 1 litro de água, né? 1 litro de água. 2 colheres de sopa de chapéu de couro, né? 1 colher de sopa de cavalinha. Tem que ser seco, né? Tem que ser seco, né? É tudo desidratado, né? Vou voltar e repetir. 1 litro de água, 2 colheres de sopa de chapéu de couro seco e desidratado, né? 1 colher de sopa de cavalinho, também seco, né? 2 colheres de sopa de algodãozinho também. E 8 sementes de sucupira. Também tem que ser macetado, né? Para poder fazer, porque senão não extrai, não sai o óleo. Tem que ser macetado essas 8 sementes. E 2 colheres de sopa de pacova. E 2 colheres de sopa de raiz do manaca em pó. E 1 colher de sopa de cardo santo em pó. Então está aí, né? E pode ser feito também no suco de uva integral, né? Pode ser feito no suco de uva integral ou no vinho branco ou tinto, né? Vinho branco e tinto, né? E as pessoas têm que deixar, né, por 21 dias, né, em locais escuros, né? E depois de 21 dias, pode tomar 1 colher de sopa 2 vezes ao dia, após o almoço e jantar. É 1 colher de sopa, não é muito, né? E a gente sabe que tudo isso é bom, porque o chapéu de couro ele é anti-inflamatório, né? Então isso daí é indicado para gota, inflamação na bexiga, infecção urinária, pedra no rim, prostatite, doença hepática do fígado, amigdalite, faringite, estomatite, gengivite, neuralgia, hérnia, infecção de pele, furúnculo, eczema, dermatite, né? Então está aí, né? Isso daí é muito importante. Eu acredito que as pessoas já notou, já observou, e eu acredito que as pessoas vão notar aí, vão entender, né, o que eu tenho falado, né? Com certeza as pessoas vão entender. Mas existe várias garrafadas, né? Também existe várias garrafadas, né, que traz benefício terapêutico, né? Com propriedades medicinais de plantas, ervas medicinais, tudo isso é bom. Isso daí não é ensinar errado, não. Isso não é errado, isso daí é para tratar as pessoas que estão com problema de moléstia, doença, né?
Esta prática remonta a século e é valorizada em várias culturas, né? Por suas potenciais propriedades curativas, né? Então eu quero falar mais. Tem mais garrafadas, né? Eu falei sobre a garrafada que é para reumatismo, né? Problema de reumatismo, né? Que eu tenho falado, né? É sobre isso daí. Mas eu vou repetir novamente, né? Garrafada para artrite, artrose, é 1 litro de água, 2 colheres de sopa de chapéu de couro, 1 colher de sopa de cavalinha, 2 colheres de sopa de algodãozinho, 8 sementes de sucupira macetado, 2 colheres de sopa de pacova, 2 colheres de sopa de raiz de manaca em pó e 1 colher de sopa de cardo santo em pó. Bom, eu já falei essa daí, que é a primeira, né? Primeira. Agora eu quero falar sobre uma garrafada tônica revigorante. Ela é tônica, né? E já vou falando para não perder tempo, né? Já vou agora mencionar essa garrafada. É uma garrafa de água, 2 colheres de sopa de ginseng em pó, 1 colher de sopa de raiz de maca, né? Misture bem a água com ginseng em pó, a raiz de maca, em um recipiente de vidro e deixe macerar por 2 semanas, né? Agitando e depois coe e deixe, né? Guardado, pode pôr na geladeira, não tem problema. Essa garrafada é utilizado para aumentar energia e vitalidade. Para a fraqueza, né? Fraqueza, pessoas que estão cansadas. Eu vou repetir que é só é só 2 ingredientes, né? 1 litro de água, 2 colheres de sopa de ginseng em pó, 1 colher de sopa de raiz de maca, né? Então, essa é a garrafada tônica e revigorante, né? Agora, vamos ver a outra garrafada, né? Que eu falei da primeira, segunda, agora da terceira. Garrafada digestiva. Vamos ver. Uma garrafa de água, 2 colheres de sopa de funcho, 2 colheres de sopa de hortelã. Pode ser hortelã seco, pode ser tudo desidratado, né? Vamos voltar de novo. Uma garrafa de água, 2 colheres de sopa de funcho, 2 colheres de sopa de hortelã, 1 colher de sopa de semente de erva doce, né? E o preparo? Adicione o funcho, a hortelã, as sementes de erva doce e a água e deixe macerar por 1 semana, agitando, né? Coe e armazene em uma garrafa escura, né? E essa garrafada ajuda na digestão e ajuda a aliviar os desconfortos gastrointestinais, sendo indicado para quem sofre de indigestão ou gás, né? Então está aí, né? E agora vamos para a quarta, né? Quarta garrafada. Garrafada tônica e calmante. Vamos ver. Uma garrafa de água, 2 colheres de sopa de camomila seca, 1 colher de sopa de valeriana seca.
Aí misture bem na água com a camomila, a valeriana, né? Em um recipiente de vidro e deixe macerar por 2 semanas. Coe e armazene em uma garrafa, né? Ela serve para acalmar os nervos, promover relaxamento, sendo indicado para quem sofre de estresse, ansiedade, né? Então está aí. Agora vamos para a quinta, acho que é quinta, né? É quinta garrafada, que revigora, é revigorante para as mulheres. Vamos ver. Uma garrafa de água, 2 colheres de sopa de folha de framboesa, 1 colher de sopa de folha de ortiga, 1 colher de sopa de gengibre ralado. O preparo é só adicionar as folhas de framboesa, né? As folhas de ortiga, o gengibre ralado, a água e macerar por 1 semana, agitando e coe e armazene, né? E depois pode usar, né? É utilizado para as mulheres que têm problema de hormônios femininos, para fortalecer o sistema reprodutivo. É indicado para as mulheres que sofrem de desequilíbrio hormonais, né? Ou cólicas menstruais, né? Então aí vai vamos ver a sexta garrafada, vamos ver. A sexta garrafada é garrafada tônica anti-inflamatória. Vamos ver aqui. Uma garrafa de água, uma garrafa, ou 1 litro, né? 1 litro de água, 2 colheres de sopa de cúrcuma em pó, 1 colher de sopa de pimenta do reino em grãos, 1 colher de sopa de canela em pau. Aí o preparo é misture a água com cúrcuma, a pimenta, a canela, né? Em um recipiente de vidro e deixe macerar por 2 semanas, né? Agitando bem, né? Coe e armazene, né? E pode deixar também na porta da geladeira, né? Então, essa garrafada é para aliviar dores e inflamação no corpo, né? Para quem tem artrite, dores musculares, né? Agora vamos para a sétima garrafada, desintoxicante, né? Para desintoxicar. 1 litro, né, de água, né? Ou uma garrafa de água, 2 colheres de sopa de dente de leão, 1 colher de sopa de cardo mariano, 1 colher de raiz de bardana. E o preparo, né? Misture, né, as ervas com a água em um recipiente de vidro e deixe misturar por 2 semanas. Agite bem. Depois coe, né? E depois pode usar, né? Esta garrafada é para desintoxicar o fígado, promover a saúde digestiva, né? Para quem sofre de intoxicação alimentar é muito bom, ou problema hepático, né? Está aí, né? Agora, a oitava garrafada. Vamos ver, né? A oitava garrafada é tônico cardiovascular. É 1 litro de água, ou 1 litro de... 1 litro de água, ou uma garrafa, né? 2 colheres de sopa de folha de espinheira alvar, 1 colher de sopa de alho picado, 1 colher de sopa de ginkgo biloba. O preparo, adicione as ervas com a água em um vidro, né? Deixe macerar por 1 semana, agitando ela, coe e armazene, né? E depois pode usar, né? Usar por colherada, né? Colher, né? Essa garrafada, ela é bom para
saúde cardiovascular, circulação sanguínea, para quem sofre de pressão alta ou problemas cardíacos, né? Agora, a nona garrafada é antioxidante e anti-inflamatória. É uma garrafa de água ou 1 litro de água, né? 2 colheres de sopa de casca de laranja seca, 1 colher de sopa de casca de limão seco. Seca também, a casca, né? 1 colher de sopa de açafrão da terra. Misture a casca das frutas, o açafrão, na água, um recipiente de vidro, deixe macerar por 2 semanas, agite bem e depois coe, né? Deixe em uma garrafa escura, né? E é muito importante, né, que essa garrafada é para combater as bactérias, radicais livres, reduzir inflamação, né, artrite, doença inflamatória, né? E a 10ª garrafada, tônica relaxante muscular. Uma garrafa de água, ou seja, 1 litro, né? E 2 colheres de sopa de folha de louro, 1 colher de sopa de folhas de alecrim, 1 colher de sopa de lavanda seca, né? Adicione as ervas à água em um recipiente de vidro e deixe macerar por 1 semana, né? Agitando, né? Tem que agitar, né? E deixe em lugar escuro, né? Isso é bom para relaxar músculo, aliviar dores musculares também, né? É muito bom, né? Para quem pratica, por exemplo, atividade física, né? Ou sofre de tensão muscular. A 11ª garrafada para o sistema imunológico. Quanta gente que tem problema de sistema imunológico fraco, né? Qualquer coisa tá doente, qualquer coisa fica doente, pega gripe, né? Então, para fazer essa garrafada, 1 litro de água, 2 colheres de sopa de equinácea seca, 1 colher de sopa de astragalo seco, 1 colher de sopa de gengibre ralado. E o preparo misture as ervas, né, com a água num recipiente de vidro e deixe macerar por 2 semanas. Mas agite bem, né? Depois, venceu esse 2 semanas, aí pode usar, né? É bom para aqueles que têm a baixa imunidade, né? Isso é muito importante. Então está aí essas dicas, né? São coisas que para as pessoas melhorar sua saúde. Isso daí não é enganação, isso é coisa que vem lá dos antigos pajés, né? Até os índios, né? Os pajés, os índios também sabem sobre plantas, sobre preparo, né? De chás, de medicamentos feitos de ervas e plantas, né? Então eu vou deixar também, né, os links, né, dos cursos abaixo, né? Então as pessoas devem estudar os cursos, que é muito bom, né? Agora eu quero falar um pouco como que as pessoas podem emagrecer sem passar fome. O problema de as pessoas ter o peso elevado, isso daí também prejudica a saúde, né? Todo mundo sabe que as pessoas que têm pesa ou ultrapassa o limite, por exemplo, o seu peso, né, passa os limites, as pessoas já não sentem bem, né? Sente mais cansado, né? Pode ver que as pessoas que pesam ultrapassou os limites, né, do peso,
ele se sente mais cansado quando caminha, está mais cansado, né? Tem mais dificuldade para respirar, né? Então tem que ver isso daí, né? Então pode sim emagrecer sem passar fome? Pode. Fazer uma dieta pode deixar muitas pessoas irritadas, né? Ficar com fome, né? Isso daí já é ultrapassado, não precisa passar fome, né? Quando você fica com fome, você pode ficar mais nervoso, né? É claro, né? As pessoas ficam mal-humoradas, ficam irritadas, e ficar mais propenso a atacar a geladeira, exagerar nos alimentos, extremamente calórico, como doce, biscoitos, salgados, né? Dá fome, né? Se quando vê, né, a geladeira cheia, né? As pessoas acabam até quebrando, né, aquele regime ou aquele jejum, né? Só porque você está fazendo uma dieta ou tentando perder peso, não quer dizer que você tem que suportar um estômago roncando, por exemplo, né? Irritado, né? Estar silenciosamente gritando para ser cheio ou comer mais e, né? Tudo isso, né? A verdade sobre a densidade, né? Então, o que pode ajudar as pessoas que é gordo é, por exemplo, frutas e vegetais, tem muitas fibras, água, fibra. Então, isso daí pode ajudar, né? Então, mesmo as pessoas como, por exemplo, comer um tomate grande, ele terá poucas calorias, né? Então pode usar, né, frutas, vegetais, tomate, né? Tais alimentos têm pouca densidade energética, o que quer dizer que eles têm poucas calorias comparadas ao seu peso, né? Por outro lado, os alimentos com alta densidade enérgica, né, como queijo, bolacha, carne e gordas, eles contêm muitas calorias em relação ao seu peso, né? Então você acaba comendo muito desses alimentos antes de cessar de fazer, né? Então está aí, né? As pessoas podem emagrecer evitando os carboidratos, né? Comendo mais fibra, coma grande e coma mais, né? A tabela abaixo, né? Existe uma tabela, né, com a comparação de 100 calorias, né? Todos os alimentos podem ser lanche usados na dieta, mas a gelatina e os morangos te deixarão mais saciado, né? Por exemplo, um quarto de xícara de uva passa, 150 gramas de gelatina, um quarto de xícara de morango, né? Então, isso daí, né, é uma estratégia, né, para as pessoas emagrecer, né? Pode aumentar também as proteínas, né? Então, quando come proteína, por exemplo, se sente cheio por mais tempo, né? É quase um supressor de apetite, né? Então, comer proteína pode te ajudar a se sentir mais cheio, né? Então, é assim que se emagrece, né? Muitas pessoas pensam que deve comer 3 refeições por dia, sem qualquer lanche entre elas. Mas isso não funciona para todos. Se você preparar alguns lanches saudáveis, você terá menos probabilidade de pegar qualquer coisa. Quando souber que vai ficar fora por mais que algumas horas, nunca saia de casa sem algum alimento, né? Procure comer amêndoa, castanha do caju, sem sal, né? Cenoura, aipo, né? Tudo isso para emagrecer tem que comer essas coisas mais natural, né?
Se você está em casa, tenha coisas que pode ser lanche saudável, como queijo, contagem, bolachas salgadas integrais ou frutas como maçã, banana, né? Isso é mais importante, né? Beber água, tem que beber água sempre, né? Para as pessoas não ficarem desidratado, tem que beber água, né? Aumentar, por exemplo, a ingestão de frutas vegetais, né? Como, por exemplo, a melancia, a laranja, pepino, né? Pode ter mais água e assim criar uma sensação de mais saciedade, né? E eles têm poucas calorias, né? Então, a laranja, a melancia, o pepino é muito bom, né? Encontrar fibras também, né? Buscar as fibras, né? Procure os alimentos ricos em fibras, né? Fibra solúvel, insolúvel, né? Que ajuda, né? Para não passar fome, né? Alimentos como frutas vegetais, feijões, arroz integrais, aveia, pão integral são ricos em fibras, mas moderado, né? Tem que comer moderados, né? Isso é muito importante. Regra, por exemplo, de 80/20. Se sentir-se cheio não é quando você sente que o seu estômago vai explodir. E é impossível, né, fechar o zip da calça, né? Quando as pessoas têm, pesa muito, né? Experimente isso, coma até ficar 80% cheio. Se você fizer isso, espere 20 minutos, as chances são de que você está satisfeito. Mas o importante é a gente comer mais hortaliça, legumes, né? Legumes, vegetais, né? Essas coisas aí. E evitar os carboidratos, né? Como massa, por exemplo, né? Isso daí tem que ser evitado, né? Muita massa, muito carboidrato, muito bolo recheado, né? É feito de farinha de trigo, né? Então, está aí essa dica, né? Sobre as garrafadas, que é muito importante, né? Mas também pode haver alguma modificação também. Se quiser, né? Pode até perguntar, né, para a gente, né, que a gente pode explicar se é possível fazer alguma modificação nas garrafadas. É possível, com certeza, né? Pode haver modificação, pode ser melhorado as garrafadas, né? Então eu disse aí e ficou aí, está aí, né? Para todo mundo, né? Foi a primeira, que foi a garrafada para reumatismo, né? Foi a primeira e depois a gente falou sobre a garrafada que é tônica refrigerante, que é a segunda, né? Segunda. A terceira, que é a garrafada digestiva. A quarta, que é a garrafada tônica e calmante. A quinta, que é a garrafada revigorante para as mulheres, né? E a sexta, que é a garrafada anti-inflamatória, né? A sexta. A sétima, que é a garrafada desintoxicante. A oitava, que é a garrafada tônica cardiovascular. A oitava, a nona, né? A nona é a garrafada antioxidante e anti-inflamatório, né? E a décima, a garrafada tônica relaxante muscular. A décima. O 11º, a garrafada para o sistema imunológico fraco. Então, são essas dicas, né? Pode haver uma modificação, sim. Se quiser,
perguntar, a gente pode até indicar algumas modificações, né? Nessa garrafada pode haver algumas modificações nos ingredientes, isso pode fazer sim. Então está aí, procure compartilhar, procure assistir às nossas palestras e se inscreva, né? Se inscreva, e dá o seu like também, né? Então está aí e até a próxima oportunidade, né? Até a próxima e a gente pode voltar a gravar outras palestras, se assim, né, o Criador permitir, né? Até a próxima oportunidade.